Estou na vontade de pregar hoje. Estou na vontade de pregar. Está queimando dentro de mim, sabia? Está queimando muito. E eu sei que algo grande vem dos céus esta noite. Algo maravilhoso Deus preparou para nós esta noite. Aleluia. Deus vai fazer no meio de nós coisas sobrenaturais. Prepara para você ver. Prepara para você enxergar. Você verás que a mão de Deus operará sinais e maravilhas de uma proporção muito forte sobre a tua vida. Muito forte. O tema dessa mensagem desta noite é: a palavra que está sobre você acontecerá. Fala comigo. A palavra que está sobre mim vai acontecer. A palavra que está sobre a minha vida vai acontecer. A palavra que Deus determinou sobre mim vai acontecer. Mas olha para o teu irmão e fala assim: antes dela acontecer, tudo dá errado, tudo fica difícil, tudo fica complicado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Agora preste atenção no negócio bem forte. Nós temos que começar a reconhecer que Deus usa tempos e tempos na nossa vida. Tempo de crescimento, tempo de amadurecimento, tempo de ser promovido pela presença de Deus, e começa um tempo novo, e um tempo novo de crescimento, de amadurecimento, e os degraus nós vamos subindo e vamos transformando a nossa vida. Então você nunca pode achar que Deus paralisou em um certo ponto da tua vida. E quando Deus fala com você, você vai achar tão impossível das coisas acontecer. Eu me converti através da minha esposa, a bispa Daniela. E aí ela me chamava para ir para a igreja. Eu era católico, e quando eu ia com ela, eu ia preocupado com o que as pessoas iam dizer. E no nosso tempo, os nossos líderes, eles exigiam que nós fôssemos com a Bíblia para a igreja. Lá tinha projeção, lógico, não era painel de LED, que isso é muitos anos atrás, mas era obrigado a levar a Bíblia. E eu tinha uma vergonha de pegar a Bíblia, eu tinha uma vergonha de carregar a Bíblia. Eu tinha a Bíblia dentro de casa, mas eu tinha uma barreira muito forte. E um dia, dentro da igreja, me disseram: olha, você vai ser pregador da palavra. Eu falei assim: gente do céu, nem a Bíblia eu sei. Como é que eu vou pregar a palavra? E na nossa época, a palavra, a pessoa tinha que conhecer versículos bíblicos. Não podia simplesmente subir e fazer uma expressão ali, algo, não. Ele tinha que saber palavra, né? Não tinha esse negócio de coach, essas coisas. E eu falei: mas eu sabia que tinha Gênesis e sabia que tinha Apocalipse, também sabia que tinha Mateus, mas eu nem sabia o resto. E aí eu ia para a igreja, e vira e mexe as pessoas diziam, Deus usava um profeta para falar comigo: você vai ser pregador da palavra. Eu lembro que a minha pastora virou para mim, para a bispa Daniela, e falou assim: ó, isso aí vai ser um homem de Deus, gruda nele, pastora Helena. E a gente olhava e falava assim: não.
Eu ia para a igreja, eu tinha tanta vergonha de carregar a Bíblia, e das pessoas olharem para mim, e falar que eu era crente, que eu me tremia. Aí eu ia para a igreja igual eu estou aqui. Aí quando chegava lá, eu precisava ler a palavra, porque eu sempre gostei de acompanhar as coisas que estão acontecendo, aprimorando, né? E conhecendo. Aí eu chegava, olhava, entrava na igreja, onde ninguém me viu. E quando eu estava lá dentro da igreja, eu pegava a Bíblia. Minha primeira Bíblia. Essa era a minha primeira Bíblia. Aí eu pegava a Bíblia. Já aproveita e abre a tua também. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versos 23. Eita, tem aqui agora roxou. Tem exame de vista lá para a gente fazer? Tem? Tem? Vou ter que fazer um exame, porque... Filme isso não. Vai queimar o filme meu. Bispa Daniela entregou a nossa idade. Eu não consigo ler. Eu não estou conseguindo enxergar. Olha o tamanho da letra disso, meu Deus do céu. Não vai. Uma Bíblia aqui, gente. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Acho que eu não consigo enxergar, não. Agora você imagina. Presta atenção nesse negócio. Se eu carregava a Bíblia dentro do bolso para o povo não ver, e o povo dizendo que eu ia ser pregador da palavra, eu olhando aqui agora, não estou nem conseguindo mais enxergar esse negócio, e eu não estou pregando a palavra de Deus. Fala para o teu irmão, a palavra que está sobre você vai acontecer, não importa a dificuldade que você está enfrentando, a palavra vai acontecer, vai chegar. Olha aí para você ver. Vou pegar aqui, peraí, gente, essa aqui eu não dou conta mais não. Evangelho, está aqui, Evangelho de João, capítulo 19, versos 23. Nós vamos até os versos 20, até os versos 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos 23 até os versos 30. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, o restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não rasgaremos, versos 24, não rasgaremos, é 24, está no 29, 36 agora, não, deixa, eu vou ajeitar aqui. Não a rasgaremos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio, quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela
o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Versos 29. Então, ali uma vasilha cheia de vinagre, embebedaram uma esponja e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Senhor Deus, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus, Tu és o Senhor maravilhoso. Deus, obrigado por essa palavra. Espírito Santo, usa os nossos lábios, destrava a nossa mente das situações contrárias que muitas vezes prende o nosso caminhar, o nosso andar debaixo da fé. Assim, Senhor Deus, nós clamamos e determinamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga para o teu irmão: a palavra que está sobre ti vai concluir. Glória a Deus. Que dia que eu imaginaria que um dia eu ia ser pregador da palavra, por toda a dificuldade que eu tinha, toda barreira, preconceito. E Deus falava sempre também que eu ia ser um grande empresário. Mas para mim ser um grande empresário não era só de empresas, era de poder entender e confiar aquilo que Deus me chamou para ser. Não é fácil você administrar a sua família quando você vive só do reino. Não é fácil você administrar uma igreja quando nós estamos vivendo uma época de muita crise, de muita dificuldade. Não é fácil conduzir a nossa vida debaixo de lutas tremendas espiritual que está sendo travada. Mas isso tudo a gente tem que aprender a administrar, aprender a controlar os ânimos, a ansiedade, as feridas, os traumas, e saber que quando a gente está na presença de Deus, tudo se faz novo, e que a palavra dele vai cumprir. A vontade dele sobre ti, se você não se afastar da presença dele, vai ser estabelecida sim. Agora imagina comigo as pessoas olharem para mim e enxergarem em mim uma palavra, um pregador. Era completamente fora. Eu não tenho uma linhagem evangélica, eu não tenho pais sacerdotes, não tenho. E geralmente vem de geração em geração, mas teve um momento que Deus escolheu e liberou aquela palavra. Eu não sei qual é a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas eu tenho certeza que ela vai acontecer. Eu tenho certeza que ela vai chegar diante de ti. E muitas vezes nós prolongamos os nossos desertos da vida,
porque nós não deixamos de contaminar a nossa alma com as situações contrárias da vida. Eu fico olhando esse texto do Evangelho de João, capítulo 19, versos 23, geralmente eu começo ministrando ele sobre Gênesis, depois eu entro aqui. Mas hoje Deus falou comigo algo muito grande e muito tremendo. E eu vou dizer algo para você, vai ficar muito difícil esses dias. Vocês sabem que eu tenho anunciado e tenho falado isso. E sexta-feira, quando eu subi para o monte, eu conversei com algumas pessoas, e eu falei assim: gente, eu estou assustado com o que está acontecendo nas lojas dessa cidade. Eu sabia que o negócio ia ficar difícil, mas não sabia que ia ser tão perigoso. Um tanto de loja fechada, um tanto de ponto para alugar, uma crise que está começando a atingir. Mas hoje Deus falava comigo da seguinte forma: meu filho, esse mês encerra hoje, amanhã é outro mês, o mês de agosto termina aqui agora, amanhã é outro dia. Como é que você sabe que amanhã vai amanhecer? Porque Deus falou que amanhã teria um dia. Como é que você sabe que o sol vai nascer? Porque Deus falou que haverá dia e noite, estações dos anos. Amanhã o sol vai nascer. Eu sei que alguns não vão acordar, porque há o dia de nascer e o dia de morrer. Não estou aqui falando que ninguém vai morrer aqui dentro da igreja, não se preocupe. Mas é que eu estou pregando também para várias nações, várias pessoas que estão nos assistindo. E nós temos certeza que amanhã vai nascer o dia. Agora, preste atenção no que Deus falou comigo. Esse mês encerra, amanhã começa um novo mês. Deus está encerrando os ciclos e começando os ciclos. Setembro vai ser um mês profético na tua vida. Setembro vai ser um mês de virada na tua vida. Setembro vai ser um mês que você vai desentender a mão de Deus operando sobre a tua família, sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Quem está para aqui receber essa noite? Quem acredita que desses lábios aqui Deus usa ele? Levanta a tua mão, porque setembro Deus vai fazer na tua vida algo sobrenatural. E a crise? Você vai ter que cantar, estou nem aí. Bispo, Deus vai fazer algo na tua vida. Tem uma palavra que está liberada sobre nós aqui essa noite, sobre você que está aí, tem uma palavra. Tem uma palavra. E essa palavra vai fluir rios de vida em você. Deus vai abrir porta para você aonde você jamais imaginou. Deus vai fazer coisas na tua vida que você vai ficar impactado. Posso escutar um amém pelo menos? Você não sabe o tanto que eu chorei, o tanto que eu jejuei, o tanto que eu orei para poder profetizar isso. Sabe por quê? Porque antes eu via as portas fechadas. Antes eu andei no centro, eu vi com os meus olhos. Ponto que você não achava no Mato Grosso, está indo lá para alugar. Quem não acompanha sabe que aqui é uma cidade onde era difícil você conseguir um ponto comercial. Está sobrando. Está sobrando. Empresas grandes estão fechando. Mas a porta que Deus abriu sobre você,
homem nenhum fechará. Aquilo que Deus falou com você vai fluir sobre a tua vida. O que Deus chamou vai acontecer. A palavra que Deus liberou sobre a tua vida, você vai viver ela. E essa virada de mês, essa virada de semana, essa virada de dia, essa virada de uma noite para um novo dia, é a virada que Deus começa na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem crê, dá uma salva de palmas bem forte para o nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 19, versos 24, você vai ver os soldados dizendo: não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir no sorteio, para quem ficará com ela. E a palavra de Deus diz ainda no verso 24: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividirão as minhas roupas entre si, e tirarão por sortes pelas minhas vestes. E foi que os soldados fizeram. Deus fala através do Espírito, e o salmista Davi, em Salmos 22, verso 5, diz: clamarão a ti, e foram libertos, em ti confiaram, e não se decepcionaram. Quando a palavra de Deus começa a anunciar que o que vem do reino dos céus chegará à nossa vida, ele diz que o testemunho verdadeiro, alcançará homens e mulheres que não contaminar com as coisas que estão à sua volta. Quando os soldados estão rasgando as roupas, Deus já tinha falado. Mas quando Deus está ali derramando sobre o povo de Deus a zombaria a Jesus, muitos dos seus discípulos contaminaram, mesmo com a promessa e com a palavra de Deus escrita, noticiando, mesmo com as escrituras sagradas falando, vai dividir as roupas. E assim foi feito, e assim aconteceu, e assim se cumpriu tudo aquilo que estava escrito. Eu pergunto para você: rasgaram uma roupa por maldade? Rasgaram as roupas por crueldade? Fala assim comigo: não. Para que se cumprisse a palavra de Deus. Salmo 22, verso 7 diz: caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Versos 8: recorra ao Senhor e liberte, que Ele o livre, para que Ele quer bem. Olha o que Ele está dizendo: olha, estão falando de mim lá na cruz. Se tu és filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz? Estão caçoando, estão zombando. É maldade? Não, é a palavra de Deus se cumprindo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 22, versos 18, por favor. Abra a tua palavra no livro de Salmos, capítulo 22, versos 18. Olha como é impactante.
Salmos, capítulo 22, versos 18. Acharam? Olha o que diz: dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram a sorte pelas minhas vestes. Fala comigo. Lá atrás, Deus já tinha falado o que ia acontecer lá na frente, e a palavra se cumpriu, e a palavra se cumpriu. Você não está entendendo, né? Olha para mim, no nome de Jesus Cristo, deixa eu falar com você. Olha para mim, bispa Daniela, olha aqui, irmão Daniel, olha aqui, pastor Vilmar, olha o que Deus está falando. Eu vou ter que usar até inimigos para que a minha palavra se cumpra sobre a tua vida. Eu vou ter que usar até os inimigos debaixo da autoridade do Criador, do Deus Todo-Poderoso, para que a palavra, não se preocupe com os inimigos, até eles estão debaixo da direção da palavra de Deus, para que se cumpra na tua vida aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele está ajustando. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só confie, porque Deus vai fazer. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Mas eu fico encabulado, que Jesus aqui está passando uma dor, porque Ele veio como homem, colocaram uma coroa de espinho nele, e enquanto Ele está carregando a cruz, as pessoas batiam uma vara de bambu em sua cabeça, e essas pessoas eram as pessoas que Ele alimentou, multiplicou os pães e os peixes, libertou e fez milagre no deserto. Elas estão lá, pá, tu não é filho de Deus. Ele está ali, passando uma humilhação, passando uma dor, mas Ele é Jesus. Ele é Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 19, versos 25, Ele está na cruz, crucificado, e Ele vê a mãe dele, a irmã dela, a mulher de Cleópatra, o qual Ele vai andar do lado dele daqui 3 dias, e Maria Madalena, e ali está João, o discípulo de Jesus. E quando ele vê Maria chorando, no versos 26, ele disse a João, o discípulo: ali está sua mãe, a mãe de Jesus. João agora está encarregado de ser filho. E ele vira para sua mãe e diz: ali está o seu filho. Ele está sentindo dor, mas ele está sarando um coração de uma mãe que está chorando uma perca. Ele está sentindo dor, mas ele está se compadecendo daquele que está ali sofrendo e vendo a derrota, porque Jesus, Ele é mas tão cheio de amor, que Ele olha antes para você do que para Ele mesmo. Ele está olhando aquele momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta humilhação, mas Ele está passando por cima disso e dizendo: eu estou confiando na palavra que Deus Pai, mas eu estou cuidando daqueles que estão na minha volta, aqueles que andam do meu lado. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você continua marchando no tempo da dor, no tempo da perseguição, no tempo das afrontas, na presença de Deus, Ele vai continuar cuidando de você, Ele vai continuar honrando você, Ele vai continuar transformando a tua vida. Quando Jesus encontra em Maria, sua mãe, em João, um amor tão grande, Ele começa a reproduzir o próprio amor dele sobre a vida daqueles, mesmo no seu sofrimento, mesmo nas suas angústias. Quando você anda com o coração cheio da presença de Deus, e cheio de amor pela palavra,
pela palavra que Deus determinou sobre a tua vida e sobre você, você começa a entender também que Deus vai zelar pela palavra que está sobre ti, e automaticamente você começa a dominar a sua carne, você começa a fugir da aparência do mal, você começa a entender que Deus vai cumprir a palavra dele sobre ti, mesmo usando os inimigos. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 19, nós enxergamos 3 vezes a palavra, para que a palavra se cumpra, para que a palavra se cumpra. Pedro está diante de Jesus, e Jesus diz para ele: Pedro, amanhã nesse horário você vai me negar 3 vezes. Ele diz que não. Mas aí quando Jesus está carregando a cruz e está ali sofrendo, os soldados vê Pedro: você é um deles. Não, não sou. Você que cortou a orelha do soldado? Não, não fui eu. Você é sim um dos discípulos de Deus, desculpe, de Jesus. E ele diz: não. O galo canta. Ele abaixa a sua cabeça e sai correndo, porque é tanta dor que ele está enxergando, é tanta humilhação. E ele fez uma leitura de Jesus que ressuscitava mortos, ele fez uma leitura de Jesus que multiplicava os pães no deserto, ele fez uma leitura de Jesus. Pedro fez uma leitura de Jesus, que quando fosse buscar aquela mulinha para ele entrar na cidade, a mulinha já estava lá esperando ele. A leitura que ele fez de Jesus era um todo-poderoso. E quando a pessoa anda com os seus olhos e esquece da palavra, ela se decepciona no meio da caminhada. Ela se decepciona, sabe por quê? Porque ela faz uma leitura daquilo que jeito que vai ser e o que pode acontecer, mas esquece que é um processo antes. Fala para o teu irmão: não deixa o processo contaminar o seu coração, não deixa o processo contaminar a sua alma. Vai dar certo, vai dar certo. Pedro nega. Aí depois você vai ver Judas com 30 moedas de prata, dinheiro. Ele podia dizer: estou rico, estou bem. Só que aquele dinheiro na mão dele foi um vazio tão grande. Tem gente que corre tanto atrás de dinheiro, busca a Deus só pelo dinheiro, que quando o dinheiro chegar, ele vai ver o problema que o dinheiro é. Dinheiro traz um vazio, dinheiro traz mentiras. Quantas pessoas mentem para si mesmo até, tentando se enganar e tentando mostrar, viver o que não é. Judas, ele fica tão decepcionado com aquilo ali, que ele se mata. Ele se mata. Mas sabe o que eu acho maravilhoso em João? Que ele não arreda o pé, ele fica ali. Ele está analisando e está vendo tudo, sabe por quê? Porque todo o tempo João é conhecedor da palavra, e ele sabe que a palavra tem que se cumprir. Ele está ali, ele sabe, ele não espera, ele não contamina com a imagem de Jesus na cruz, ele não contamina com as pessoas zombando dele, ele não contamina, sabe por quê? Porque ele sabe que a palavra está lá. Ele está vendo as pessoas rasgarem as roupas de Jesus, mas ele sabia de Salmos capítulo 22, verso 18, está na palavra, vai acontecer isso sim, está na palavra, quem falou foi Deus, e o que Deus falou tem que acontecer. E João fica olhando e lembrando daquilo que foi falado, e o que está na palavra vai acontecer, o que está na palavra vai acontecer.
É por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, versos 14, começa assim: aquele que é a palavra, ou o verbo, se tornou carne para viver entre nós, viveu a sua glória, e a glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. O que ele está falando? Ele veio como homem, ele se fez carne, ele suportou a dor, mas a verdade estava com ele, a palavra estava com ele. Ele sabia que no terceiro dia ele ia ressuscitar e ia vencer a morte. Ele sabia quem era ele diante de Deus. E se tem uma coisa que crente tem que identificar, é aquilo que ele é diante de Deus. E aonde Deus escolheu, aonde você vai ser bombardeado, é aonde você vai olhar e vai dizer: eu estou perdendo. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: você está crescendo, você vai chegar, você vai estar, tudo aquilo que eu falei contigo vai estar sobre a tua vida. Ei, diga comigo: vai se cumprir, porque quem falou essa palavra contigo foi Deus. Ei, para de ficar tendo medo, confia. Quem não tem a palavra de Deus, quem não tem amor pela obra, quem não reconhece o Deus Todo-Poderoso, e está passando diante do Calvário, diante da crucificação de Jesus, vai estar dizendo, sabe o que? Não estou jogando indireta, hein? Estou só te despertando. Sabe o que diz? O que Jesus fez para merecer isso? Nossa, tadinho dele. Por que ele está passando por isso? Pessoas gostam de distorcer, que estão fora do Evangelho, que estão fora da presença de Deus. Pessoas gostam de distorcer as palavras de Deus para te jogar contra o próprio Criador. Tem gente que está passando um processo, Deus está ali usando as pessoas em volta para habilitar aquela pessoa para ser vencedora. Aí as pessoas de pouca fé olham para essa pessoa e dizem: nossa, você não precisa passar por isso, você não merece isso. Vira para o teu irmão e fala assim: não deixa o Satanás falar no teu ouvido, não deixa. É por isso que é por isso que Jesus olha para Pedro, quando ele fala que vai morrer, Pedro fala assim: você não vai morrer. Ele: sai, Satanás. Porque aonde está a palavra de Deus tem que acontecer. Aonde está a palavra de Deus você vai passar processos. Aonde está a palavra de Deus vai ter barreiras. Aonde tem palavra de Deus vai ter dificuldade. Mas em tudo isso Deus te chamou como mais que vencedor. Em tudo isso Deus olhou para você e falou assim: eu não escolhi errado. E você tem capacidade de passar por esse processo. Ei! Nenhuma palavra de Deus vai voltar vazia. Nenhuma palavra de Deus vai voltar vazia. Bispo, mas aonde é que eu entro nessa pregação? Aonde é que eu entro nessa palavra dessa noite? Você está falando de Jesus. Toda pessoa que passa no vale da humilhação, que as pessoas estão se levantando contra ela, tem que entender que ela é crente, e que tem uma palavra dizendo que aquele que passa no vale da humilhação, que é humilhado diante do Senhor, e se humilha diante de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14, que se humilha, será reconhecido e exaltado no reino dos céus. Então eu quero dizer para você, aonde você entra, você tem que aprender a profetizar diante das coisas contrárias da vida. Você está debaixo de uma palavra, todos os seus inimigos estão cooperando para te ajudar.
Então você tem que abrir os seus lábios e dizer: eu repreendo esse mal, e no nome de Jesus eu abençoo a minha vida com essa sorte de prosperidade. Você tem que olhar o boletim de notas vermelhas do seu filho e dizer: está repreendido, aqui vai sair um doutor, aqui vai sair um juiz, aqui vai sair um presidente do Brasil. Você olhar os negócios, os bancos, tudo fechando, a crise danada, e dizendo: se o Senhor que abriu essa porta vai permanecer aberta. Se o Senhor falou comigo, vai dar certo. Se eu tenho uma palavra sobre mim, eu vou ser o mais ousado e mais abençoado. Você está debaixo de uma palavra. Até o que era para estragar a tua vida, até aquilo que era para apodrecer, Deus vai ressuscitar para fazer dar certo. Salmos 33 versos 9: pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo surgiu. Tudo Deus fez, falou através da palavra. Tudo Deus anunciou a você. Hebreus capítulo 11 versos 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Fala comigo: surgiu da onde não se vê, veio na onde não se vê. Você não está vendo agora o jeito que Deus falou, mas tem uma palavra sobre ti, e vai surgir a bênção e a provisão dos céus. Colossenses capítulo 1 versos 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, as visíveis e as invisíveis. Então descansa o teu coração, fica perguntando que dia que vai acontecer. Vai acontecer. Se tem uma palavra sobre ti, vai chegar. Se tem uma palavra sobre ti, todas as coisas vão acontecer. E ele diz: e antes de todas as coisas, tudo nele subsiste. Fala comigo: se eu estou em Deus, tudo vai subsistir sobre mim. Colossenses capítulo 1 versos 18: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Se eu não estou na igreja, eu sou cortado da videira, ramo jogado fora. Tem muitas pessoas achando que ele é a igreja. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo. Nós temos que ser igreja quando nós não estamos dentro da igreja. E dentro da igreja nós temos que alimentar porção dobrada, alimentar do Espírito, alimentar da palavra, alimentar da graça e do louvor, alimentar da presença de Deus. É por isso que você tem que estar aqui. E o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Fala comigo: Jesus venceu para ter a supremacia sobre a morte. Ele ressuscitou para isso, para dizer para você, olhar para você e dizer: para de ter angústia. Ele vai fazer do invisível visível. Ele vai trazer dos céus as coisas que você não consegue entender. A palavra de Deus nos ensina também em Colossenses capítulo 1, versos 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, em sua mente. A sua mente era inimigo por causa dos maus procedimentos. Tem gente que até no culto de hoje, a mente está trabalhando. O bispo não sabe o problema que eu estou enfrentando. O bispo não sabe a dificuldade. É muito fácil pregar, mas como é que eu vou fazer amanhã para acontecer isso na minha vida? Fala para a tua mente: não me distancia de Deus. Não me distancia da presença de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai chegar na minha vida. Se Deus falou comigo, eu vou continuar crendo. Versos 23: e desde que continue aliançados, firmes na fé, sem afastarem da esperança do Evangelho, o que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual
Paulo e eu me tornei ministro. Sabe o que ele está dizendo, gente? Sabe o que ele está falando para você, meu amado e minha amada? Sabe o que a palavra de Deus está anunciando para você? Que todos os profetas se falaram aonde você vai chegar e o que você vai ser foi usado debaixo desses céus, mas lá do céu Deus já deu ordem ao seu favor. Lá dos céus Deus já falou. Abre o teu coração e fala: eu vou viver essa palavra. Profetiza essa noite: eu vou viver essa palavra. Aramadacanda labaçou. Salmos 33:11. Os meus planos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Fala comigo, Deus não mudou os planos dele com você. Deus não mudou a promessa. Para de olhar a dificuldade. Não alimente a sua alma com aquilo que você está passando. Alimente a tua alma com a palavra que veio dos céus. Persevera. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do Senhor do seu coração vai transformar gerações. Versos 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Quer dizer, ele é grande, ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos exércitos. Versos 16 de Salmo 33. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força, porque Deus está acima de todas as coisas. Profetiza: Deus está sobre todas as coisas. Deus é maior que qualquer situação contrária. Deus está falando com gente aqui essa noite. Ei, está faltando queimar nas tuas veias de novo a unção do Espírito Santo. Alegra a tua alma, tem algo grande, penetrante sendo liberado sobre ti. Salmo 69, versos 21. Salmo 69, 69, versos 21. Puseram fel na minha comida para matar-me a sede. Deram-me vinagre. Deram-me vinagre. Deram-me vinagre. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 19, versos 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ensopo. Ergueram até os lábios de Jesus. E tendo provado, Jesus disse: está consumado. Está lá em Salmo 69. Está escrito. Aquilo que Deus falou tem que acontecer. Quando o soldado levanta o caniço cheio de vinagre e põe na boca de Jesus para matar a sede, ele está dizendo: tudo que está escrito, tudo que é palavra, vai acontecer na tua vida. Mas que maldade! Deus está usando aqueles soldados para cumprir a palavra de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. E quando Jesus olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, é porque aqueles soldados não tinham conhecimento da palavra. Eles estavam fazendo o que estava determinado. Jesus estava falando: não,
impõem a culpa daquilo que eles não estão sabendo. Eles não podem carregar essa culpa, eles não podem carregar esse pecado, porque ele está fazendo o que estava escrito, ele estava ali noticiando o que estava escrito. O que você está passando muitas vezes no meio da tua vida, já estava escrito. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que antes mesmo de nós sermos um embrião, Deus já tinha escrito no livro da vida o que nós passaremos. Eu não estou aqui para te animar, eu estou aqui para te levantar de fé, eu estou aqui para levantar a sua cabeça novamente, eu estou aqui para dizer para você, que o que Deus escreveu você vai passar, e que você tem a capacidade de suportar e de vencer. E esse tempo da crise, esse tempo das pelejas, esse tempo da perseguição, é tudo um amadurecimento na sua vida, é tudo um crescimento na tua vida, é tudo ali Deus preparando vocês. Jesus entrega a sua alma, entrega o seu espírito para Deus. E é sexta-feira e Jesus já morre às 3h, mas o dia se escurece. E as pessoas têm que apressar para tirar Jesus da cruz, porque sábado o judeu não pode tirar, não pode tocar. E Jesus tinha um amigo chamado José de Arimateia, que era conhecido de Pilatos. Ele chega diante de Pilatos e diz: Pilatos, me entregue o corpo de Jesus, me entregue o corpo de Jesus. Por que ele está pedindo o corpo de Jesus? Para que a palavra se cumprisse, para que a palavra fosse estabelecida, para que tudo não fosse marcado com falta. Ei, Deus fala em sua palavra que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Salmos 34, 20. Protege todos os seus ossos, nenhum dele será quebrado. Deixa eu te explicar isso aqui. Para tirar o povo da cruz, quem era crucificado, os soldados quebravam os joelhos. Ele quebrava os joelhos. Por quê? Porque quando quebrava esses ossos, o corpo descia, rasgava as mãos, arrebentava e o cara caía. Mas tinha uma palavra dizendo que Jesus não poderia ter um osso quebrado. José de Arimateia corre diante de Pilatos, sem saber o que está fazendo, por amor, pela dor, mas já tinha uma palavra estabelecida. Pilatos entrega. José de Arimateia corre antes que chegue o sábado, aonde Jesus está crucificado. E quando os soldados vão para quebrar as pernas de Jesus, para que o corpo dele caísse, rasgasse as suas mãos, ele apresenta a carta: Pilatos me entregou o corpo. Fala comigo. Deus escreveu os detalhes em uma palavra sobre a tua vida. Deus determinou os detalhes, e aquele que é fiel, aquele que anda debaixo dos caminhos, dos preceitos, fugindo da carne, fugindo dos desejos que não estão na vontade de Deus, que não são a verdade de Deus, esses viverão eternamente. A palavra do Senhor, a palavra. Ei, olha para mim. Profeta Ezequiel, já encerra aqui agora. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1, diz: e a mão do Senhor estava sobre mim,
pelo seu espírito, me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou ao lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e os ossos estavam muito secos. Versos 3, e ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele disse: profetiza esses ossos e digam: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Fala comigo. Deus determinou uma palavra sobre Ezequiel. Isso é importante, aprende isso aqui agora. Isso aqui vai mudar a tua chave agora para o mês de setembro. Isso aqui vai mudar a sua vida. Porque tem gente que fala assim: se Deus falou comigo, tem que fazer um milagre. Se Deus falou comigo, tem que acontecer, e é Ele que vai fazer. Eu não sei mais o jeito, mas Ele vai fazer. Tem gente que gosta de imputar as coisas a Deus, mas tem que prestar atenção. Quando Deus falou com Ezequiel, Ele não falou com os ossos, Ele falou com Ezequiel. Deus queria que Ezequiel profetizasse em cima dos ossos. Deus não abriu os céus e falou: ossos ressuscite, osso tenha nervos. Não, Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, é você que tem que profetizar, é você que tem que determinar, é você que tem que falar, é você. Tem processos na tua vida que você não está alcançando, porque você está tirando as suas mãos, a sua profecia. Você está dizendo: não é, bispo, mas é Deus que tem que mover. Ele vai mover, mas através de você. Ele vai fazer através de você, e é aquilo que Ele falou com você que você tem que determinar. E quando Ele fala com Ezequiel, olha, nesse vale dos ossos secos, você vai dizer, você vai falar em meu nome, e lá eu colocarei vida. E veio um vento do sul, e veio um vento do norte, veio um vento do oeste, e se cobriu sobre os vales. Os ossos começaram a estralar, os nervos começaram a ser colocados, as peles começaram a surgir, mas tudo isso saiu debaixo de uma ordem: profetiza. Deus está mandando pastores, líderes, Deus está mandando homens, empresários, Deus está mandando pessoas profetizar sobre a tua vida agora em setembro. Você já vai entrar na tua casa hoje dizendo: esse mês foi o último mês de dificuldade dentro dessa casa, a bênção de Deus vai prover. Você vai olhar para os seus filhos e vai dizer: Senhor, o Senhor capacita os meus filhos para ser honra. Você vai chegar diante dos teus negócios e vai dizer: Senhor, o Senhor vai adiante, porque essa porta foi o Senhor que abriu, e eu profetizo bênção sem medidas. Você vai chegar diante da enfermidade e vai dizer: essa enfermidade cai por terra, porque o Senhor diz que terá vida e vida em abundância. Quando você profetizar, a ordem vai ser recebida. Ezequiel capítulo 37 verso 7. Quando você profetiza, a ordem recebida. Se você está debaixo de uma palavra, profetiza. Você está debaixo dessa palavra, profetiza. Não fique olhando com medo: ah, mas deu errado lá atrás, deu errado. Mas agora Deus está falando com você. Profetiza. Tem homem e mulher de Deus que parou de profetizar. Tem homem e mulher de Deus que está olhando para as amarguras da vida. Jesus, quando recebe aquele fel nos seus lábios, Ele não ficou preso à amargura. Ele conhecia a palavra. Ele sabia que ele ia ser enrolado em um linho fino. Ele sabia que a pedra ia ser removida no terceiro dia. Ele sabia que ele apareceria diante dos discípulos e diriam para eles não carregar aquela culpa, porque tudo estava escrito. Essa noite é hora de você liberar perdão para aquelas pessoas que te ofenderam, porque faz parte do processo, faz parte. Do que está escrito. As pessoas que levantaram contra você, aonde você estava direcionado para vencer, faz parte.
Não fica com amargura nos seus lábios, nem na sua alma. Talvez você perdeu algo tão valioso, e te doeu tanto, que você está amargurado, muitas vezes por dentro. Você pode até dizer, não, eu já perdoei, mas lá dentro de você está remoendo. E Deus está falando através da minha vida para você essa noite. Faz parte daquilo que eu escrevi. Deus não deixa um fio de cabelo cair de um homem e de uma mulher de Deus que anda nos seus caminhos. Tudo tem um propósito de Deus. Equipe de louvor, vem cá. Sabe por que eu trouxe essa Bíblia pequena? Todo mundo sabe que eu tenho inúmeras Bíblias. Sabe por que eu trouxe essa Bíblia hoje? Porque tem uma palavra escrita que está se concretizando todos os dias na minha vida. Se você pegar aqui, na primeira página, você vai ver o número do celular que eu usava lá no Maranhão. E aqui está escrito: esta Bíblia pertence a Anderson. Não pastor Anderson, não bispo Anderson. Sabe por quê? Porque essa palavra está sobre a minha vida. E eu tomei posse dela. Quando eu marco a palavra sobre a minha vida, eu entendo que Deus está transformando o meu viver. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim: bispo, eu vim aqui na sua igreja, eu peço dentro da minha mente, misericórdia, Senhor. Porque muitas vezes eu ia tentar explicar, ficava pior, mas então eu falo igual Jesus: não imputa esse pecado sobre eles. Porque não existe a igreja do pastor, existe o pastor da igreja. Você tem que entender que não existe a promessa para você, existe uma promessa liberada sobre você, e ela está aqui, está sobre a tua vida, está diante de ti. Esse mês de setembro vai ser algo extraordinário na sua vida. Tem pessoas aqui que vão trocar de carro, e eu quero que você não esqueça que não foi os seus braços que trocou esse carro seu, foi a vontade de Deus. Tem pessoas que vão ver a sua casa ser liberta, o seu marido voltando para a igreja, os seus filhos pedindo para estar na casa de Deus, e aí você vai falar: graças a Deus eu consegui. Não, a vontade de Deus prevaleceu. Tem pessoas que estão passando uma crise tão grande e dizendo: eu já mudei, Senhor. Por que eu ainda permaneço levando essas pancadas da vida? Porque Deus está usando os inimigos para te colocar em um patamar mais alto. Porque você não vai paralisar o seu processo. Você não vai paralisar. Eu estou falando isso debaixo de uma autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, olha para mim, eu estou debaixo de uma enfermidade. Você já profetizou a cura? Não, mas os médicos dizem que não tem jeito. Mas o médico dos médicos está dizendo que nada parou. Está precisando de você voltar a abrir os teus lábios e profetizar no meio das crises.